Ivana, quero que você se apresente e fale um pouquinho sobre como você iniciou nessa técnica do jato de plasma. Ah, sim. Obrigada, Jaqueline, em primeiro lugar, né? É uma honra estar aqui. Você já é minha professora e agora eu tenho esse prazer de estar aqui com você, dividindo e compartilhando conhecimentos, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ivana Lima, me tornei especialista em rejuvenescimento facial com a descoberta do aparelho elétrico haltéreo, né, que na verdade é uma longa história de amor. Eu iniciei na micropigmentação, né, eu sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar, eu digo que eu não trabalho com estética, eu resgato a autoestima. Então, eu iniciei a minha profissão como cabeleireira e em 99, 2000, eu fiz os meus primeiros cursos de micropigmentação. Bom, a micropigmentação, nessa época, não se ouvia muito falar, eram poucos profissionais, era muito pouco divulgado no Brasil. Então, essa é uma história comprida, e a micropigmentação sempre me encantou, porque eu buscava melhorar algo na minha cliente, e eu tentava de todas as formas, com cabelo, com forma, mas a sobrancelha era a minha paixão, porque eu conseguia, através da sobrancelha, melhorar muito a aparência. Em 2012, 10 anos depois, eu ouvi falar pela primeira vez em despigmentação elétrica, porque com o boom da micropigmentação, nós vimos muitas sobrancelhas assim necessitadas de serem apagadas, como nós ainda, infelizmente, ainda vimos hoje. E eu ouvi falar pela primeira vez, eu estava morando fora do Brasil, na despigmentação elétrica, despigmentação ultrassônica, não se falava de jato de plasma nem de elétrico haltéreo, era um aparelhinho que queimava e dissipava, que fragmentava os pigmentos daquela sobrancelha que estava ali, necessitava de ser apagada. Então, laser era algo que era assim, quase que impossível, não existia toda essa facilidade que nós temos hoje. Então, tinha que ser o despigmentador, tá? Para não incomodar muita conversa, eu sou muito observadora, e eu comecei a perceber que o aparelhinho que fragmentava os pigmentos da tinta da micropigmentação reduzia a pálpebra. Olha só. E eu me liguei nessa situação, não se ouvia falar de que o elétrico haltéreo, o jato de plasma, poderia ser usado nessa parte de estética como para rejuvenescimento. Então, demorou ainda um pouco para eu saber, mas eu observava, porque eu tirava as fotos e percebia que a sobrancelha, na verdade, ela não desaparecia, mas eu conquistava um outro efeito, que seria a diminuição da pálpebra da cliente, porque o tecido vai se retraindo e vai subindo. Então, acontecia as duas coisas, Quem entende, foi quando eu me aprofundei nos estudos para saber mais sobre a cicatrização, o que acontecia com a cicatrização, reparo tecidual e tudo mais, foi quando eu mergulhei de vez em anatomia e quis saber sobre células e, bum, o jato de plasma aparece para fazer a nossa festa, Para fazer uma revolução, o intuito realmente, dentro daquilo que eu tinha conhecimento, que me cabia, era despigmentar uma sobrancelha, era poder dar para aquela mulher que estava, sabe, com autoestima super baixa por causa de uma sobrancelha que não foi feita adequada, e eu queria resgatar essa autoestima. Mas no nosso
país, nós não tínhamos aparelhos autorizados pela Anvisa. Até 2017. Imagina, 2012 eu passei 5 anos querendo um aparelhinho desse, querendo que aparecessem outras coisas, porque eu não trabalhava com a parte estética facial, eu trabalhava com micropigmentação somente. E quando eu soube que ia acontecer o lançamento do Elétrico New Skin, que é a minha paixão, também jato de plasma, né? Porque a gente tem que misturar isso daí, porque uns entendem, e no fim é a mesma coisa, serve para o mesmo fim, né? O bom é isso. Então eu sempre coloco, jato de plasma é o mesmo que Elétrico? Não, você tem que entender, mas saiba de uma coisa, os dois têm a mesma finalidade, né? Com algumas diferenças, mas a gente quer chegar num denominador comum. Nós queremos o rejuvenescimento da pele, independente de que aparelho você vai utilizar. Você vai utilizar uma técnica de retração de tecido flácido, tanto usando o jato de plasma quanto o elétrico haltérico. E assim, 2017 saiu, em 2018 eu comprei, mas eu não jogo nada ao vento. Eu preciso acreditar que isso realmente vale a pena, se é seguro. Eu tenho muito medo de intercorrências, de colocar, e eu me auto-apliquei. E foi um sucesso. E já gostou de cara? Uhum. Eu me auto-apliquei, eu fiz todas as loucuras possíveis comigo, eu me manchei inteirinha, mesmo sabendo de tudo que eu sabia o que eu estava fazendo. Então eu fiz tudo o que meu possível cliente poderia fazer, no caso da recuperação, entendeu? Porque cliente tem cliente que é meio cabeça dura, ele não segue as suas instruções. Então eu disse, eu não posso aplicar algo esperando que vai dar tudo certo. Eu tenho que aplicar algo esperando que vai dar tudo errado, e eu tenho as soluções. Então, tudo que não era para fazer, eu fiz. Então eu consegui uma mancha que ficou durante algum tempo no rosto. Como eu vou vender algo se eu estou mostrando que serve para alguma coisa, porque o que aconteceu é a retração de tecido, e no final eu tinha outro problema, né? Eu estava toda manchada por conta de intercorrências, falta de experiência. Aí eu me apaixonei, porque eu me apaixono por desafios, e eu caí fundo nos livros e fui estudar. Eu fui entender. Desenvolvendo a tua técnica. Perfeito. Eu queria que você falasse sobre alguns benefícios aqui para quem está assistindo sobre o jato de plasma. Já tem uma pergunta bem legal aí sobre se pode fazer em quem tem tendência a ter hiperpigmentação, mas eu vou deixar para depois. Eu quero que você fale um pouquinho primeiro dos benefícios da técnica. Gente, se perguntar se eu amo jato de plasma, eu não amo outra coisa a não ser jato de plasma. Por quê? Eu não experimentei todos os procedimentos estéticos, né, oferecidos na promessa de rejuvenescimento. Então, por estudar os benefícios do elétrico haltérico, né, eu vejo que não tem nenhum no mundo que cause a retração de tecido tão rapidamente e que doe o colágeno mais denso, porque eu conheço a tecnologia e conheço um pouco de anatomia. Para mim não tem igual. Então, para rejuvenescimento, se você me perguntar o que é que tem de novo na estética, eu não quero saber. Eu só sei que o elétrico haltérico é o único que eu consigo os melhores resultados. E são resultados permanentes, né? Que não devemos dizer permanentes porque nós envelhecemos. Mas são resultados que com 3 anos você olha e nada mudou. Sem necessidade de fazer
né, como outros tipos de tratamento. Uma manutenção mais frequente, né? Não tem necessidade. Exatamente. Porque funciona. A resposta orgânica da carbonização, ela é real, ela é presente. Então, não há nada que a gente possa fazer quando o organismo reage. Então, ele doa um colágeno maravilhoso, eu me impressiono. Hoje mesmo, eu vi uma cliente que há 2 anos eu tinha feito, e a hora que entra, eu fico impressionada, como a pele ainda permanece intacta. Ainda tem vários efeitos. E ele tem realmente vários benefícios, e na tua opinião, por que o pessoal tem tanto medo de trabalhar? É por conta de intercorrência? Porque a gente vê tantas pessoas que usam e da forma incorreta, então acaba, né, tendo esse tipo de intercorrência, depois não consegue reverter. Então eu sei que tem muito medo, para quem está começando, isso gera, né, esse medo de trabalhar, esse temor até de trabalhar com jato de plasma. É muito importante isso daí que você falou, o medo. Quem tem medo tem responsabilidade, né? Porque não mexe a cara para fazer sozinho, porque não aguenta as consequências das intercorrências. Então, o medo, ele é de quem é prudente, né? Se você não sabe, você não deve fazer, é o que eu aconselho. Então, as intercorrências, o aparelho, como qualquer um outro aparelho, como qualquer um outro tratamento, se não tiver, se o profissional não tiver conhecimento daquilo, ele não vai saber o que fazer com o cliente, né? Então, é necessário saber o que está fazendo, conhecer melhor, e as intercorrências, o que eu digo, elas existem em qualquer tipo de profissão, né? Todo o tempo nós estamos correndo perigo, numa cirurgia plástica, numa lipoaspiração, tem intercorrências também. Mas o medo do profissional, eu acredito, eu vejo hoje muitas pessoas vendendo seus aparelhos, fizeram um investimento e eu fico com dó. Eu digo, que pena que você não aprendeu a utilizar, porque ele faz maravilhas. Porque as intercorrências podem acontecer. E o que eu vejo hoje, com a minha experiência, que as intercorrências não dependem também só do profissional, né? O paciente, muitas vezes, ele colabora para isso. Mas o profissional, independente do paciente cuidar bem ou não, ele tem que se responsabilizar. Ele tem que acolher tudo aquilo que está acontecendo, né? Trazer para o seu seio e cuidar do paciente. Agora, manusear uma máquina, como eu vejo, tem muitas pessoas comprando, que a gente chama de maquininha, canetinha chinesa, para se auto-aplicar. Só pode acontecer intercorrências, né? Então, eu aconselho que o profissional, antes de iniciar tudo isso, ele tenha um embasamento, ele conheça o que ele está fazendo, ele estude um pouco mais, porque a gente vai se permitindo menos a ter esse tipo de problemas. Porque eu tive intercorrências 2, 3 vezes no início. Hoje eu não me permito mais, né? Hoje eu não me permito. A experiência faz com que eu posso e eu não posso, né? Então a gente tem que ser prudente, né? Em todas as áreas, não só com o eletrocautério, mas em todas as áreas, para saber o que você está fazendo. Porque hoje eu te digo, é difícil acontecer uma intercorrência. Perfeito. Se você trabalha bem, se você trabalha bem, se você conhece, você vai se apaixonar cada vez mais pela técnica. Tem que ter esse preparo, esse cuidado, também saber como orientar cliente, né? Conhecer um pouquinho do perfil da cliente que você vai estar fazendo o procedimento, porque tem realmente clientes que eles são bem irresponsáveis na questão do cuidado pós. Então, a gente tem que também saber administrar isso. Se for um cliente que a gente já sabe que frequenta o espaço, não usa protetor, não cuida nem com outros procedimentos que são, digamos assim,
mais tranquilas a recuperação, né? Então, não é um cliente com perfil para fazer um jato de plasma, porque provavelmente não vai respeitar o pós, né? Não vai estar usando protetor, vai estar se expondo a calor, não vai estar cuidando, né? A primeira coisa, no início, a primeira coisa que o cliente quer, se você não souber instruir, é arrancar a casquinha, porque ele não quer aquela casquinha ali. Daquela agonia, né? Quando ele volta, você percebe. Se você conhece da estrutura da pele, você percebe quando foi causado um ferimento ali na ação de arrancar a casca, porque ela não quer o rosto manchado. Aí eu digo, aí tem uma cicatriz, foi provocado um outro ferimento. E eu conheço. Você fez e você tem que arcar com a consequência, né? Porque a instrução você passa, mas o cliente vai para casa e você não tem controle, né? Exatamente. Então hoje eu digo assim, a importância de estar fazendo uma ficha de anamnese, um contrato com o cliente bem especificadinho, de estar entregando, de repente, essas orientações do pós por escrito, ficar com uma cópia assinada, né? Para depois também ter uma segurança a mais, né? Claro, saber reverter uma possível hiperpigmentação, aí, uma possível mancha, mas também ter esse respaldo de conseguir essa documentação toda anexada. E também tem clientes, eu acho bem legal, a gente mostrar a realidade do pós. Porque tem cliente que chega e ela quer sair já perfeita depois. Ela saiu ali do espaço e no outro dia ela tá maravilhosa. E não fica maravilhoso no outro dia, fica um pouquinho depois maravilhoso, né? Então, assim, ela tem que ter sido Na verdade, Jaqueline, o resultado da técnica de rejuvenescimento, você não consegue ver nem com 30 dias ainda, né? E o cliente quer ver imediatamente. Então, é todo o processo, tem que respeitar, né, todas as ações, todas as etapas da cicatrização, mostrar para o cliente o que eu faço. Eu tiro foto com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias, mostro para o cliente, 8 meses depois ele volta, eu tiro outra foto, eu vejo que ainda está melhor do que estava com 90 dias. Porque ele é um processo gradativo, né? E o cliente com 30 dias ele diz, não funcionou. Mas quem tem que saber isso é o profissional, né? Orientar, ter paciência de explicar, mostrar suas fotos, né? E as fotos algo muito importante, né? Para a gente conseguir fazer o comparativo. Eu sempre oriento porque a cliente, ela tem aquela imagem dela, mas tem clientes que nem se olham muito no espelho. Então, o pós, ela não sabe identificar quanto que melhorou, né? A pessoa tá ali, mas ela não tem aquele comparativo. Então, é o profissional que vai ter que orientar através das fotos, mostrar, né? Comprovar que aquilo ali deu resultado, que ficou bonito, que teve melhora. Porque a cliente vai chegar assim, eu achei que não mudou nada, eu tô ainda com umas linhas de expressões aqui, não sei. Só que ela não sabe que, né, tem linhas que são dinâmicas, tem linhas que não vão sair, sumir totalmente, né? A gente consegue uma melhora enorme, e às vezes sumiu praticamente tudo, né? Mas ela não tem ela esqueceu já como que ela era antes, né? Então, através da foto, a gente tem como comprovar. É muito fácil, nós acostumamos com a nossa imagem muito rapidamente, né? Para quem trocou de cor de cabelo, por exemplo, você nem se lembra mais como você era quando era morena. Eu não lembro mais porque eu sou morena, eu não me reconheço. Então, quando você se olha no espelho todos os dias, porque isso é algo diário, é automático, né? Você vai se adaptando à sua nova imagem sem perceber mudanças. Então, é necessário, às vezes, o cliente diz assim, não funcionou. Eu digo, volta. Volta que só quem tem a tua imagem anterior a esse procedimento sou eu. Você não vai comparar com as suas fotos. Então, você volta que eu comparo, que fogo queima qualquer coisa. Impossível não ter resultado, né? Perfeito. Então aqui, além dessa pergunta, tinha uma outra bem interessante aqui. Se nós conseguimos trabalhar qualquer fototipo com a técnica? Sim.
para alegria de todos, sim. Eu tive que enfrentar, né, todos os paradigmas, porque todos os cursos que eu fiz, e não foram poucos, eu procurava sempre mais. Todos só me permitiu, no máximo, trabalhar até o fototipo 3, que é o meu caso. E eu fiquei muito indignada, porque eu digo, o que a gente faz com os fototipos altos, né? Tem a vantagem de fototipos altos não terem flacidez, né? Mulheres até 50 anos, parece que tem 35, mas tem outras coisas que precisam ser tratadas nesse fototipo. Falei, se não for o rejuvenescimento, é a papulosa nigra, né, que tem muito aqueles sinaizinhos. E eu não me conformava de que essa técnica tinha que ser direcionada a peles brancas, entendeu? Não a peles negras. Mas eu tinha que enfrentar, eu tinha que tirar a prova dos 9. Imagina, se eu não vou trabalhar um fototipo 4, 5, 6, por que não? Né? Então eu parti para a experiência, eu enfrentei. Aí foi montando os protocolos. E fui montando os protocolos. Eu costumo dizer que eu sou beleza itinerante. Eu vou aonde o povo está, onde as mulheres e os homens precisam do meu trabalho. Então eu trabalhava, mas eu não via o resultado, porque eu ficava numa cidade 1 mês, 2 meses no máximo, e depois eu não via mais essa paciente. Ela me mandava uma selfie com filtro e não era real. E eu sofri um acidente em 2019 e de cadeira de roda eu decidi fazer toda a minha experiência. Falei, já que eu não posso correr para nenhum lugar do mundo, eu vou chamar pessoas para me juntar a elas e tomar conta desse desafio. Foi quando eu enfrentei os fototipos altos. Eu fiz, na época, 63 protocolos de experiência e fiquei observando, a partir de 24 horas, o que acontecia, e hoje eu trabalho em fototipo alto com a maior segurança. Perfeito. Então, e cliente que tem problema de melasma, qual que é a sua conduta perante esses clientes com problema de melasma? Melasma é o pesadelo do paciente e do profissional, porque a gente não consegue realmente encontrar uma maneira de vencê-lo, né? Quem trabalha com estética sabe que melasma não é uma manchinha superficial que você vai lá e tira. Então, tem esse caso, eu costumo dizer, se você coloca um grupo de 20 pessoas, 13 pessoas têm problema de melasma, porque a nossa pele é muito miscigenada, né? Nós temos a melanina muito aguçada, nós brasileiros, né? A nossa etnia tem muito de fototipos altos, de negros. E por conta disso, até peles brancas têm melasma, ele não é somente em peles escuras. Mas as mulheres querem rejuvenescer com melasma ou sem melasma, né? Porque melasma você cobre com uma base. Agora, uma flacidez, rugas, linhas de expressões, papada. Se perguntar para alguém assim, você quer mancha no rosto, você quer melasma, ou você quer uma pele clarinha, sem melasma e toda flácida? Ela vai dizer, eu quero uma pele jovem, né? Verdade. Mas o melasma o que causa, o que aquece essa pele, que é o caso do eletrocautério, vai fazer com que esse problema se agrave, né? Eu vejo muitas fotografias e resultados de pessoas que usam o eletrocautério usando ativos para melasma. Eu falei, até agora eu não cheguei nessa página,
porque é difícil até para dermatologista tratar o melasma. Se fosse fácil assim, todo mundo tinha a pele limpinha. Então, tratar melasma com jato de plasma, não. O que pode acontecer? Você convencer a cliente de que ela passe o resto da vida passando uma base e fique com o rosto de boneca, linda, sem flacidez. Porque tratar melasma realmente não... Eu desconheço a técnica, eu não trato melasma. Tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Funciona na parte do seio para levantar, que tem aqueles protocolos que a gente vê o antes e depois, com aquele levantamento assim bem grande, digamos assim, né? Conhecendo um pouco de anatomia, eu digo assim, que parte do seio que é flácido, ele tem gordura, ele tem musculatura, ele tem uma estrutura toda, ele não é flácido, só a pele que está flácida, como papada. Ele tem toda uma estrutura aí para ser formada. Dizer que você consegue colocar um seio no lugar só com retração, né? Com a flacidez tissular, eu não sei ainda, eu preciso aprender, eu não acredito. Porque... A gente consegue uma melhora, né? Mas não assim uma intervenção milagrosa, no caso, né? Tudo. Onde você colocar a técnica, onde você aplicar a técnica, você vai ver uma melhora de tecido muito alta. Por quê? Porque o colágeno vai estar presente, né? O colágeno vai estar ali, gritando, como eu digo. A pele vai estar mais clarinha, você vai ver uma pele mais hidratada, tudo que o colágeno dá. Mas conseguir levantar um peso, tipo, você quer levantar... E eu vou trabalhar a parte da flacidez, repuxando só o tecido. Precisava ser muito forte, né, para conseguir. Mostram resultados o inchaço do seio, logo após quando você termina o procedimento, faz com que ele pareça maior. Né? Faz com que ele tenha uma aparência de que está um pouco mais cheio, mais firme, por conta do inchaço. Até porque eu já experimentei fazer essa técnica e eu não vi melhora. Estão pedindo aqui se a caneta melhora o aspecto da pálpebra. Demais. Muito. É um dos resultados mais incríveis que eu acho. Muito. Se souber trabalhar, você consegue. Hoje, os oftalmos, eles estão usando, porque uma blefaroplastia feita por um profissional, com cortes, né, uma cirurgia, ela leva muito tempo de recuperação, bem mais tempo do que o eletrocautério ou o jato de plasma, porque o que nós buscamos ali é uma retração, né, uma diminuição da flacidez. Então, o jato de plasma eletrocautério está sendo muito usado por médicos que faziam blefaroplastia, sabe, há muitos anos, estão usando, por quê? Pela recuperação, não tem complicações, o paciente pode ir para o seu trabalho no dia seguinte, se precisar, entendeu? Não requer repouso. Então, os próprios médicos estão usando o eletrocautério, o jato de plasma, para fazer a blefaroplastia sem corte. Perfeito. Estão pedindo aqui se você indica algum aparelho. Eu só tive uma única experiência. Aliás, eu tive 2 experiências. Eu quis experimentar as canetinhas chinesas, né, que nós compramos aí. Mas ela foi logo no início, antes de eu comprar o meu aparelho, o aparelho que eu tenho, que tem autorização da Anvisa, e eu achei ela muito fraquinha, até porque ela não segura a bateria, né? Você tem que estar trocando, tem muitos casos dela não ser muito bem controlada, a energia que ela dispara, entendeu?
Pode ser que aconteça que ela esteja alguma coisa irregular ali, você coloca uma carga maior do que você gostaria, entendeu? Então, pelo fato de não ter Anvisa, nós não temos reclamações para fazer, não tem ninguém, né? E pode acontecer uma intercorrência por conta disso, mas se você experimentou uma canetinha que você já conseguiu trabalhar com segurança com ela, nada impede de você fazer com a canetinha chinesa, entendeu? Perfeito. Então, é muito válido ter a técnica para trabalhar, se saber trabalhar certinho, com equipamento com Anvisa, né, indiferente da marca, conseguimos resultados excelentes. Claro que a gente vai sempre salientar aqui para o pessoal estar utilizando equipamento com Anvisa. Quem quiser fazer experiência com uma outra canetinha, pode fazer também, né, sem problema algum. Sim, se você compra uma canetinha, o que eu sugiro, experimente, veja quais são os disparos dela, né? Experimente na banana, experimente num corinho de porco. Então, se você usa a canetinha para treinar lá o que você consegue ver que naquela altura ela está dando os mesmos disparos, entendeu? Então, você vai se familiarizar com a canetinha e você vai manusear muito bem. Do que você pegar uma caneta, já sair fazendo na pele sem conhecer a caneta antes. Então, a canetinha, ela é capaz de fazer o mesmo trabalho? Sim, sim, ela faz, mas é necessário que você, né, tenha uma certa habilidade para fazer, o conhecimento com aquele equipamento que você tem diante. Você utiliza qual equipamento o pessoal pediu? Você já falou que é o New Skin, né? O pessoal está pedindo aqui na live. New Skin, até porque, nossa, eu amo, porque tem uma calibração, eu uso muito, então às vezes ele foge um pouquinho, sabe, do calibre dele, como eu estou falando aí a respeito das canetinhas, disparam mais ou disparam menos. Então é um equipamento que me dá segurança, como eu estou sempre viajando, eu passo na fábrica, eles fazem uma calibração, me entregam ele novinho, e eu fico muito segura de trabalhar com equipamento com Anvisa, né? E o que é correto, porque você sabe que tem respaldo, né? Que tem assistência. Perfeito, acho que o pessoal ficou com curiosidade para saber qual que tu trabalhava. Perfeito, Ivana. E a questão da dor? E a questão do procedimento com uma única sessão? Porque eu já vi aqui que escreveram que tem equipamentos aqui, eu esqueci agora o nome da pessoa que escreveu, que ela precisa fazer mais de uma sessão para conseguir alcançar o resultado. O que tu tem a dizer sobre isso? Não há necessidade, até porque você falou duas coisas aí. A dor é um dos maiores medos dos futuros clientes, porque já pesquisaram e todo mundo diz que dói demais. A outra é a insegurança do profissional, porque ninguém quer causar dor ao outro, né? Nós queremos dar tudo de bom, confortavelmente, e os procedimentos estéticos, o que a gente diz para os nossos clientes, a beleza dói ao entrar, né? Tem um certo desconforto. Mas o jato de plasma, todo mundo tem pavor a ele, porque fala em queimadura, ele já começa a colocar a expectativa de que vai ficar manchado, ele acumula um monte de informações e já chega tenso, né? E se causa dor, para mim causava. Eu não conseguia fazer em mim mesma, porque é um instinto você tirar, né? Quando dói, você tira. A minha cliente vinha para fazer bigode chinês, e eu queria fazer pálpebra, papada, eu queria puxar um pouquinho aqui do lado, e ela nunca me deixava. Então eu dizia assim, se é para sofrer, que sofra uma única vez, né? Vamos fazer tudo de uma vez só, assim depois você só colhe os benefícios. Mas a dor, para você fazer um rosto inteiro, realmente é traumatizante, né? Mas hoje eu consigo controlar
né, eu desenvolvi uma maneira diferente de aplicar o anestésico tópico, que a minha paciente me deixa trabalhar tranquilamente. Se deixar, eu vou descendo, se der para fazer seio, já faz seio, porque elas estão mais ligadas também no resultado hoje do que na dor. Elas querem rejuvenescer e ir na clínica, ir no consultório uma única vez e receber os benefícios todos de uma vez, de volta. Então, o que eu aconselho? Se é para fazer, faça uma única vez. Os resultados, com 72 horas você já consegue ver, visualizar o que você vai alcançar 90 dias depois. Porque quando rejuvenesce logo tudo. No caso, se a cliente quiser fazer assim, uma full face, né? Quiser fazer pálpebra, quiser fazer papada, quiser fazer suco nasogeniano, quiser fazer as linhas periorais, tudo você faz tudo em uma sessão só. Tudo já para aproveitar aquela recuperação, para ajeitar. Tudo. E para você ter uma ideia, o que demora mais são sessões de fotos e tal. Eu faço um procedimento desse em menos de 20 minutos. A cliente não fica muito tempo sofrendo dor. Quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido. É verdade. Então, assim, eu digo, olha, acabou, 15 minutos e você não vai sofrer mais nenhuma dor a partir de agora. Pronto, elas relaxam e deixam a gente trabalhar assim. Melhor assim. Perfeito. Vai ter outras perguntinhas aqui. O pessoal que tiver mais perguntas pode estar chamando a Ivana no direct. Já sigam ela no Instagram. Nós vamos finalizar aqui. Ivana vai falar um pouquinho sobre associações. E aí que já mais ou menos deu aí o nosso tempo da live. E é isso aí, pessoal. Sigam a Ivana. Chamem ela no direct. Peçam que vocês têm que perguntar lá. Se tu puder deixar uma caixinha de perguntas também, Ivana. O pessoal está pedindo se você tem fotos para mostrar. Eu acredito que lá no teu perfil profissional tem várias, né? Tem várias. Nós estamos organizando novamente algumas fotos, nós tiramos semana passada para reorganizar o meu Instagram, tá? Então, tem assim muita foto para ser publicada, muita. Nós estamos preparando isso, mas se você for no meu Instagram, é Instituto, mas ele está abreviado. Insti_Magnifica, tá? Ali já tem muito resultado, já tem bastante. Não lembro o que foi. Você falou sobre associações. Vocês que estão me escutando, Jaqueline Marmite é minha madrinha na técnica de rejuvenescimento facial. Ela e Sabrina. Sabrina, beijão para você. Minha fada, na verdade. Porque eu comecei a fazer a harmonização facial e faltava eu ter ousadia para fazer uma rinomodelação. Então eu comecei a fazer timidamente. Depois, quando eu senti segurança, eu comecei a fazer todo. Só que eu não conseguia levantar a pontinha no nariz. E a associação, a minha técnica com a rinomodelação de Jaqueline Marmite fez o meu resultado assim, virar a minha melhor estrela, porque agora eu consigo fazer a associação de técnicas. Por exemplo, essa cliente que veio hoje, 2 anos depois, eu vou fazer novamente o jato de plasma, não tem necessidade, ela não tem rugas, ela está com a pele perfeita. Então eu fiz uma aplicação de ácido de revitalização, ácido hialurônico. Ela disse, quando é que eu posso voltar de novo? Falei, olha, se eu te falar que daqui 1 ano você ainda vai estar bem. Ela, não acredito. Tá, jato de plasma é tudo. Né? Você vai fazendo manutenções para revitalizações, vai levantando a pontinha do nariz a cada 3 meses, 6 meses, vai colocando um pouquinho, porque o jato de plasma, ele segura o melhor resultado. Perfeito. E quando a gente consegue associar esses procedimentos, fica maravilhoso, né?
a gente já consegue um resultado maravilhoso só com o jato de plasma. Aí você ainda conseguiu aprimorar a técnica, trazendo a possibilidade de uma associação que é a intradermoterapia pressurizada para dar aquele efeito rinomodelação mesmo, né? Um efeito de nariz empinadinho, que fica bonito, já vai diminuir o tamanho e empinar a pontinha, né? Até porque a rinomodelação com a pressurizada, você não consegue trabalhar na lateral. E o jato de plasma, ele consegue te dar um efeito muito bom aí. Então, essas duas técnicas casaram para mim, são as minhas preferidas. Obrigada por você. Eu que agradeço. Viu? Eu sei que tu vai estar logo já tá em vésperas aí de lançamento do teu curso. Então, assim, super indico, vou comprar o curso também para ser aluna tua, vou estar aprendendo a tua técnica, com certeza. Tô curiosa para saber tudo, né? Então, vou estar presente lá também. E é isso aí, Ivana. Eu espero que você tenha muito sucesso. Te agradeço demais por ter participado da live. Vai ter muitas perguntas aqui que não foram respondidas, porque a gente acabou ficando com o tempo curtinho, né? A live é curta, na verdade. A gente pode estar fazendo mais lives futuramente, com certeza, né? Trazendo mais um pouquinho do jato de plasma. Perfeito. Quero te agradecer muito. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a todos que nos deram essa honra de estar aqui, né, assistindo, ficaram até o fim. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, faz uma visita, ou quiserem ver o resultado dos meus trabalhos, faz uma visita lá no meu Instagram, deixa um recadinho lá para mim e será um prazer responder a todos. E assim que o curso estiver pronto, com certeza eu vou estar por aqui para conduzir vocês para o mundo do jato de plasma eletrocautério. Obrigada, Jaqueline. Obrigadão. Quem não trabalha ainda com jato de plasma, então, traga para o teu espaço também um procedimento com custo-benefício ótimo, né, Ivana? Nós nem chegamos a comentar que não precisamos gastar com ativos, com mesclas. O custo-benefício é maravilhoso. Então, a gente consegue também ter um custo-benefício excelente, um retorno, né, rápido do investimento. O cliente não gasta com ativos, não, sabe? O home care é, assim, bem simples de tudo. O jato de plasma, ele faz sozinho o serviço dele e fica tudo maravilhoso. Então, tá bom. Beijão para todo mundo que estava assistindo a live. Beijo para todos vocês. Beijo, Jaqueline. Muito obrigada. Beijo. Uma boa noite para você. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.